o arqueiro e o conselheiro. Resumo: em um mundo de deuses e monstros, alguns heróis não nascem da glória, mas por bondade. Após a morte de seu avô, Bel Cranel, um jovem caçador quieto, porém habilidoso, treinado em arco e flecha e esgrima, deixa a vila para trás e parte para Orario, a cidade dos aventureiros. Capítulo 5. Uma semana havia se passado desde o convite de Bel, e o dia de Monsterfilia finalmente havia chegado. O sol da manhã brilhava intensamente sobre Orario, como se a própria cidade estivesse celebrando o festival. Durante a semana, Bel continuou suas explorações nas masmorras, começando a mapear o quarto andar com os gêmeos ao seu lado. Ocasionalmente, outros membros da família se juntavam às expedições, oferecendo insights e apoio ao combate enquanto Bel documentava o ambiente cada vez mais desafiador. Mas hoje era diferente. Hoje, a masmorra esperaria. Bel ficou nervoso em seu quarto enquanto Rio circulava com um olhar crítico, fazendo os ajustes finais em sua roupa. A gêmea levou muito a sério seu papel autoimposto como sua estilista, insistindo em ajudá-lo a se preparar para seu não encontro com Sofia. Fique parado, ordenou Rio, puxando a gola da camisa dele. Isso precisa ficar perfeito. Bel obedeceu, embora não pudesse evitar se remexer inquieto. Tudo isso é realmente necessário? Ele perguntou, olhando para sua roupa. Ele estava vestido com roupas que comprará durante sua expedição de compras após a queda inesperada do Jack Bard, mas que nunca havia usado antes, uma camisa branca impecável sob um colete azul sob medida que realçava seus olhos rubis, combinada com calças escuras e botas polidas. O conjunto era estiloso, mas confortável, apropriado para um festival sem ser excessivamente formal. Absolutamente necessário, confirmou Rio, recuando para avaliar seu trabalho. Primeiras impressões importam, e esta é a primeira vez que ela vai te ver fora do contexto dos negócios da guilda ou expedições nas masmorras. Ria apareceu na porta, encostada no batente com uma expressão divertida. Está indo bem, Bel. Sofia não vai saber o que a atingiu. Bel sentiu o calor subir as bochechas. Não é assim. Estamos só indo ao festival como amigos. MMHMM, os gêmeos murmuraram em descrença sincronizada. Independente de como você chame, disse Rio, fazendo um último ajuste no colete, você deve estar no seu melhor. E agora você tem. Ela está certa, veio a voz melodiosa de ator quando a deusa apareceu atrás de Ria na porta. Você está muito bonito, Bel. Bel fez uma leve reverência em agradecimento. Obrigada, Lady Ator. E obrigado, Rio, pela sua ajuda. Ator se aproximou, sua presença maternal imediatamente acalmando os nervos de Bel. Você está animada para hoje? Ela perguntou gentilmente. Sim, admitiu Bel. E um pouco nervoso. Nunca participei de algo como Monsterfilia antes, e Sofia, bem, quero que ela se divirta. Seja você mesmo, aconselhou o ator, ecoando as palavras dela do jantar de uma semana atrás. Foi com ela que ela concordou em passar o dia, afinal. E lembre-se de se divertir também. Dias como este são pausas preciosas dos perigos da masmorra. Bel assentiu, levando a sabedoria da deusa a sério. Eu vou. E não se preocupe em voltar mais cedo, acrescentou com um sorriso cúmplice. A família entende que esta é uma ocasião especial. Isso não é, Bel gaguejou, arrancando risadinhas dos gêmeos. Os olhos de ator brilhavam de diversão por baixo da máscara. Aproveite seu dia, Bel. Você mereceu esse tempo para si mesma. Com os últimos votos de boa sorte dos membros da família, alguns mais provocativos que outros, Bel partiu em direção à sede da guilda. As ruas de Orario estavam mais lotadas do que o normal, cheias de cidadãos e visitantes indo em direção ao recinto do festival. Faixas coloridas e decorações adornavam prédios e postos de rua, criando uma atmosfera festiva por toda a cidade. Bel chegou à guilda alguns minutos mais cedo, seu coração batendo um pouco mais rápido enquanto se aproximava do local combinado fora da entrada principal. Alguns funcionários da guilda que ele reconhecia de suas visitas regulares assentiram em saudação, alguns parecendo levemente surpresos com sua roupa não aventureira.
Respirando fundo para acalmar os nervos, Bel esperou, olhando ocasionalmente para as portas da guilda ou para a rua abaixo, tentando não parecer tão ansioso quanto se sentia. E então ele a viu. Sofia saiu da sede da guilda, e a visão dela fez a respiração de Bel falhar. O uniforme profissional que sempre usava no trabalho havia sumido, substituído por um elegante vestido azul claro que realçava seus cabelos prateados e realçava o azul dos olhos. O vestido era modesto, mas favorecedor, caindo até pouco abaixo dos joelhos com padrões delicados bordados na barra e nas mangas. Seus cabelos prateados, geralmente presos de forma prática, agora caíam em ondas suaves sobre os ombros, com pequenos grampos de pérolas afastando-os do rosto. Mas o que mais impressionou Bel foi seu sorriso, caloroso, genuíno e sem a reserva profissional que normalmente mantinha. Isso transformou toda a sua face, tornando-a ainda mais bela do que ele imaginava ser possível. Por um momento, Bel apenas ficou olhando, incapaz de formar palavras enquanto se aproximava. Boa tarde, Bel, Sofia o cumprimentou, com um toque de timidez na voz. Espero não ter feito você esperar. Bel se sacudiu do transe. N de jeito nenhum conseguiu dizer. Eu mesmo acabei de chegar. Ele engoliu em seco, reunindo coragem. Você está absolutamente linda, Sofia. Um leve rubor coloriu suas bochechas com um elogio. Obrigada, respondeu ela suavemente. Você também está bem bonito. Bem diferente do seu equipamento de aventura. Rio ajudou, admitiu Bel com um sorriso envergonhado. Ela se autoproclamou minha estilista do dia. Sofia riu levemente, o som musical e desenfreado de um jeito que Bel nunca tinha ouvido na guilda. Ela fez um excelente trabalho. De dentro da guilda, sem que os dois soubessem, Eina Tully e Misha Flott observavam pela janela, trocando olhares cúmplices. Eles formam um casal fofo, Misha sussurrou animado. Eu te disse que ela precisava disso. É bom vê-la sorrindo assim de novo, concordou Eina. Faz muito tempo. Do lado de fora, Bel ofereceu o braço a Sofia com um gesto levemente nervoso, mas galante. Vamos para o festival. Sofia hesitou por um momento antes de colocar a mão levemente no braço oferecido dele. Sim, vamos. Estou ansioso por isso. Juntos, partiram em direção ao Coliseu, onde seriam realizados os principais eventos da Monsterfilia. As ruas ficavam cada vez mais lotadas à medida que se aproximavam do local do festival, mas Bel tomava cuidado para manter Sofia por perto, navegando pela multidão com cortesia atenta. Você já estudou na Monsterfilia antes? Bel perguntou enquanto caminhavam. Sofia balançou a cabeça. Não há vários anos. A guilda geralmente fica mais movimentada durante festivais, então normalmente me ofereço para trabalhar durante eles. Então estou especialmente honrada por você ter concordado em vir hoje, disse Bel sinceramente. Os olhos de Sofia encontraram os seus brevemente. Fico feliz por ter feito isso. O local do festival se abria diante deles em uma explosão de cores e sons. Vendedores alinhavam as ruas que levavam ao Coliseu, vendendo de tudo, desde guloseimas exóticas até souvenirs artesanais. Barracas de jogos desafiavam os participantes a testar suas habilidades para prêmios, enquanto os artistas entretinham o público com música, acrobacias e truques de mágica. Bel, lembrando do conselho de Lisandra, sugeriu que explorassem o festival a fundo antes que a principal exposição de domamento começasse no Coliseu. As barracas de comida perto da entrada oeste deveriam ser excepcionais, disse ele a Sofia. Emil insistiu bastante para que experimentássemos os espetinhos grelhados lá. Sofia sorriu, visivelmente relaxada no clima festivo. Parece perfeito. Percebo que estava nervoso demais esta manhã para tomar café da manhã muito. Você estava nervosa? Bel perguntou, surpreso e um pouco confortado com a confissão. Claro, ela confessou com um pequeno sorriso. Isso é, diferente das nossas interações habituais. Bom diferente, espero, arriscou Bel. Muito bom diferente, confirmou, os olhos quentes. Enquanto avançavam pelo festival, Bel também se via relaxando aos poucos.
A conversa fluía mais naturalmente do que ele temia, indo além dos temas habituais da masmorra e explorando assuntos mais pessoais, memórias de infância, livros favoritos, sonhos para o futuro. Eles provaram comidas deliciosas de várias barracas, experimentaram jogos de festivais e assistiram artistas de rua com igual deleite. Belle descobriu que Sofia gostava de doces, especialmente por doces recheados de frutas vermelhas, enquanto descobria seu gosto por música tradicional, um gosto desenvolvido durante festivais da vila na infância. Em uma barraca de jogos, onde os jogadores jogavam anéis para pegar prêmios, Belle se surpreendeu ao vencer após várias tentativas. O dono da barraca lhe entregou uma seleção de prêmios, e os olhos de Belle foram atraídos por um delicado colar de prata com um pingente de lua crescente. Aquele, decidiu, apontando para o colar. Quando o dono da barraca lhe entregou, Belle se virou para Sofia. Para você, disse, estendendo o colar. Se você quiser, claro. Os olhos de Sofia se arregalaram de surpresa, depois suavizaram de prazer. É lindo, disse ela, aceitando o presente com mãos gentis. Obrigada, Belle. Posso? Ele perguntou, gesticulando para ajudá-la a vesti-la. Ela assentiu, virando-se e levantando os cabelos prateados. Belle cuidadosamente prendeu o colar em seu pescoço, seus dedos roçando sua pele por um breve momento. Quando ela se virou para encará-lo, o pingente de lua crescente repousava perfeitamente na base do pescoço, captando a luz do sol com um brilho suave. Combina com você, disse Belle, a voz mais baixa do que pretendia. Sofia tocou o pingente levemente. Vou guardar com carinho. Enquanto continuavam pelo festival, Belle notou Sofia ocasionalmente alcançando a lua crescente, um pequeno sorriso brincando em seus lábios a cada vez que fazia isso. Suas explorações agradáveis foram interrompidas quando viraram uma esquina e se depararam com um grande grupo de aventureiros, os inconfundíveis membros da família Locke. Os gêmeos Tiona e Tione, o lobisomem Beth, o capitão Finn e vários outros que Belle reconheceu pela reputação estavam acompanhados por um alto elfo alto e elegante, com longos cabelos verdes. Foi a elfa quem primeiro os notou, seus olhos se arregalando levemente em reconhecimento. Sofia, ela chamou, claramente surpresa. Sofia olhou para cima, um lampejo de surpresa cruzando seu rosto antes de se recompor. Lady Riveria, cumprimentou com deferência educada. Faz tempo. A elfa alta, Riveria, aproximou-se deles com passos graciosos, um olhar pensativo em seus traços refinados. De fato, tem. Acho que não te vejo fora da guilda há anos. Estou gostando do festival, explicou Sofia, se aproximando um pouco mais de Belle sem perceber. Os olhos perspicazes de Riveria se voltaram para Belle, observando seus cabelos brancos e olhos rubi com claro interesse. E quem seria seu companheiro? Este é Belle Cranel, Sofia o apresentou. Uma aventureira promissora da família Ator. Belle, está a Lady Riveria Jusalf, executiva da família Locke. Belle fez uma reverência respeitosa, ciente de que estava na presença de um dos aventureiros mais poderosos de Orario. É uma honra conhecê-la, Lady Riveria. Riveria o estudou com um olhar avaliador antes de um pequeno sorriso curvar seus lábios. O mais novo filho de Ator? Ouvi falar de você, o mapeador da masmorra, estão te chamando em alguns círculos. Belle piscou surpreso. Eu não sabia que meu projeto de documentação tinha se tornado conhecido fora da guilda. A notícia corre em Orario, ESP. Se aumente sobre abordagens incomuns de aventura, respondeu Riveria. Ela voltou-se para Sofia. Fico feliz em ver você se divertindo. Você sempre foi dedicado demais ao seu trabalho, mesmo para os padrões élficos. Um sentimento que muitos expressaram, reconheceu Sofia com um pequeno sorriso. Após uma breve troca de gentilezas e apresentações aos outros membros da família Locke, durante a qual Beth olhou para Belle com o mesmo desprezo que ele demonstrara durante a busca de Belle pela família, embora ele se abstivesse de comentar, os grupos se separaram. Você conhece Lady Riveria pessoalmente? Belle perguntou enquanto continuavam a caminhada. Sofia assentiu. A guilda coordena de perto com as famílias maiores, e já trabalhei com a família Locke em várias ocasiões. Além disso, ela hesitou antes de acrescentar, elfos altos não são comuns em Orario.
Há uma certa expectativa de conhecimento entre a nossa espécie. Bell absorveu essa informação, fascinado como sempre pelas complexidades da dinâmica social de horário. Ele estava prestes a fazer outra pergunta quando algo chamou sua atenção pelo canto do olho, um movimento e o que parecia um pequeno soluço. Parou abruptamente, virando a cabeça para localizar a origem do sofrimento. O que foi? Sofia perguntou, notando sua repentina alerta. Achei que tinha ouvido. Bell vasculhou a multidão e apontou para um pequeno beco entre as barracas do festival. Pronto. Acho que alguém está chorando. Sem hesitar, Bell guiou Sofia suavemente pela multidão em direção ao som. No espaço estreito entre duas barracas, parcialmente escondidas da agitação do festival, encontraram uma pequena figura encolhida contra a parede, uma menina, talvez de 8 ou 9 anos, com orelhas distintas de cachorro que a identificavam como uma Schentrop. Ela olhou para cima ao se aproximar, as bochechas molhadas de lágrimas e o pequeno corpo tremendo levemente. Bell imediatamente se ajoelhou para ficar na altura dos olhos dela, mantendo uma distância não ameaçadora. Olá, disse ele gentilmente. Você está bem? Você está perdido? A menina fungou, suas orelhas caninas caindo. Eu não consigo encontrar o caminho de volta, ela choramingou. Tudo parece diferente com todas as coisas do festival. Voltar para onde? Bell perguntou suavemente. Sua família está aqui em algum lugar? A garota balançou a cabeça, lágrimas frescas brotando. O orfanato. A irmã Marie vai ficar tão preocupada. Era para termos ficado juntos, mas eu vi uma barraca de maçã doce e então todo mundo se foi. A expressão de Bell suavizou-se com compreensão e compaixão. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Fina, respondeu ela em voz baixa. Eu sou Bell, e esta é Sofia, ele apresentou. Ficaríamos felizes em ajudar você a encontrar o caminho de volta para o orfanato. Você sabe onde fica? Na rua Dédalo, respondeu Fina, enxugando os olhos com um pequeno punho. A velha igreja com o torre do sino quebrado. Bell olhou para Sofia, uma pergunta silenciosa nos olhos. Levar Fina ao orfanato significaria um desvio significativo dos planos para o festival, possivelmente perdendo completamente o evento principal da Monsterfilia. Sofia encontrou seu olhar, um sorriso suave se formando em seus lábios. Sem hesitar, ajoelhou-se ao lado dele. Vamos te ajudar a voltar para casa, Fina, ela segurou a garota. Mas, enquanto isso, gostaria de aproveitar o festival conosco. Estávamos prestes a tentar alguns jogos na próxima barraca. Os olhos de Fina se arregalaram, suas lágrimas momentaneamente esquecidas. Sério? Posso ficar com você? Claro, Bell confirmou calorosamente. Vamos nos divertir um pouco, e quando começar a escurecer, vamos te levar de volta para a irmã Marie. Que tal? O rosto da pequena Schentrop se iluminou com um sorriso tímido, suas orelhas caninas se erguendo levemente. Ok. Enquanto se levantavam, Sofia lançou a Bell um olhar de aprovação silenciosa que o aqueceu mais do que qualquer elogio direto poderia ter naquele momento. Ele soube que havia tomado a decisão certa, mesmo que isso significasse alterar os planos para o dia. Com Fina entre eles, segurando uma das mãos de cada um, continuaram pelo festival. Bell percebeu como Sofia se ajustava naturalmente para incluir a criança em suas atividades, mostrando um lado gentil e cuidadoso que ele nunca tinha visto durante suas interações na guilda. Jogavam jogos feitos para crianças, compartilhavam doces e assistiam a shows de fantoches que faziam Fina rir de alegria. A pequena Schentrop foi relaxando gradualmente na companhia deles, seu sofrimento anterior se transformando em empolgação ao vivenciar o festival com seus novos amigos. Durante tudo isso, Bell pegava Sofia olhando para ele com olhos suaves sempre que ele interagia com Fina, ajudando-a a arremessar bolas nos alvos, levantando-a nos ombros para enxergar as multidões, ouvindo atentamente suas histórias infantis sobre a vida no orfanato. À medida que a tarde avançava e o sol começava a se pôr no horizonte, Bell percebeu Fina começando a se cansar, apesar de seu entusiasmo contínuo. Acho que pode ser hora de levar nossa amiga para casa, sugeriu baixinho para Sofia enquanto Fina se distraía com uma colorida exposição de máscaras de festival. Sofia sentiu em concordância.
Sim, está ficando tarde, e a rua Dédalo fica bem longe daqui. Eles se aproximaram de Fina com delicadeza, Bel se ajoelhando novamente ao seu nível. Está escurecendo, Fina. Acho que está na hora de levá-la de volta para a irmã Marie. Ela deve estar muito preocupada com você. Embora a decepção tenha passado pelo rosto da criança, ela sentiu corajosamente. Ok. Obrigado por jogar comigo hoje. Foi o melhor dia de todos. Para nós também, Sofia a assegurou com um sorriso caloroso. Agora, vamos procurar sua casa. Com Fina fornecendo direções, complementadas pelo conhecimento de Sofia sobre a cidade, seguiram em direção à Rua Dédalo, o distrito labiríntico conhecido por sua disposição confusa e prédios precários empilhados de qualquer jeito. Enquanto caminhavam, Fina ficava cada vez mais animada, contando sobre as outras crianças do orfanato, as regras rígidas mais gentis da irmã Marie, e seus sonhos de um dia se tornar uma aventureira assim como o Sr. Bell. Eventualmente, chegaram ao destino, uma antiga igreja com paredes de pedra desmoronando e, como Fina havia descrito, uma torre sineira parcialmente desmoronada. Apesar da aparência deteriorada, o prédio mostrava sinais de cuidado, janelas remendadas, entrada varrida e pequenas plantas em vasos dando um toque de vida aos degraus desgastados. Ao se aproximarem, a porta se abriu de repente, e uma mulher com roupas religiosas simples saiu correndo, sua expressão mudando de preocupação para alívio ao ver Fina. Fina, ela gritou, descendo apressadamente os degraus. Ah, graças aos deuses! Irmã Marie! Fina respondeu, soltando as mãos de Bel e Sofia para correr em direção à mulher. Irmã Marie se ajoelhou e envolveu a criança em um abraço apertado. Onde você esteve? Procuramos por toda parte. Eu estava tão preocupada. Eu me perdi, explicou Fina, mas o Sr. Bell e a senhorita Sofia me encontraram, cuidaram de mim e me mostraram o festival inteiro. Irmã Marie olhou para cima, notando Bell e Sofia pela primeira vez. Ela se levantou, mantendo uma mão no ombro de Fina como se tivesse medo que a criança desaparecesse novamente. Obrigada, disse com sinceridade sincera. Obrigado por trazê-la de volta em segurança. Essas ruas podem ser perigosas, especialmente para uma criança sozinha. Foi um prazer, Bel a assegurou. Fina foi excelente companhia. A irmã Marie os estudou, notando a qualidade das roupas e o comportamento respeitoso. Vocês são aventureiros, ela adivinhou, notando os olhos vermelhos característicos de Bel. Estou, confirmou Bel. Da família Ator. Sofia trabalha na guilda. O reconhecimento brilhou nos olhos da irmã Marie ao mencionar Ator. Lady Ator é conhecida por sua bondade. Parece que seus filhos refletem seus valores. Quando vários rostos curiosos de diferentes raças e idades apareceram na porta da igreja, os outros órfãos, presumiu Bel, uma ideia lhe ocorreu. Irmã Marie, começou, tudo bem se eu voltasse amanhã? Com alguns suprimentos e petiscos para as crianças. Ele olhou para o prédio desmoronando. E talvez para ajudar em alguns reparos. Os olhos da irmã Marie se arregalaram surpresos. Isso é muito generoso, mas desnecessário. Você já fez tanto ao trazer a Fina para casa em segurança. Eu gostaria, Bel insistiu suavemente. Se isso for aceitável. Após um momento de consideração, a irmã Marie assentiu com aceitação agradecida. Receberíamos sua visita. As crianças ficariam encantadas. Fina pulava animada. Você realmente vai voltar amanhã, Sr. Bell? Promete. Bell ajoelhou-se ao seu nível mais uma vez. Eu prometo. E vou trazer surpresa para todos. Com despedidas finais e agradecimentos, Bell e Sofia deixaram o orfanato, deixando para trás uma Fina animada acenando entusiasticamente dos degraus da igreja. Enquanto se afastavam, Sofia entrelaçou a mão na de Bell, um gesto que ela nunca tinha feito antes. Foi uma coisa maravilhosa que você fez, ela disse suavemente. Tanto hoje quanto sua promessa para amanhã. Bell sentiu um calor se espalhar por ele com o toque e o elogio dela. Pareceu a coisa certa a fazer. O orfanato claramente precisa de ajuda, e... Ele hesitou, então continuou,
meu avô me ensinou que devemos sempre ajudar quem precisa, especialmente as crianças. Um ensinamento sábio, concordou Sofia. E um que você levou a sério. À medida que o crepúsculo se aprofundava e dava lugar ao entardecer, as luzes do festival começaram a iluminar a cidade com um brilho mágico. Embora tivessem perdido a principal exposição de monsterfilia, nem Belle nem Sofia pareciam se arrepender da escolha de ajudar Fina. Deixe-me acompanhá-la até em casa, Belle ofereceu enquanto deixavam para trás os caminhos confusos da rua Dédalo. Está ficando tarde. Sofia sentiu com um sorriso suave. Eu gostaria disso. Eles caminharam em silêncio confortável por um tempo, ainda de mãos dadas, ambos refletindo sobre o inesperado acontecimento. Desculpe por termos perdido a Doma dos Monstros, disse Belle finalmente. Era para ser o ponto alto do festival. Sofia balançou a cabeça, seus cabelos prateados refletindo a luz da lanterna. Não fique. Hoje foi perfeito exatamente como estava. A mão dela apertou levemente a dele. Às vezes, as experiências mais significativas são aquelas que não planejamos. Belle olhou para seu perfil sob a luz suave do entardecer, o pingente de lua crescente brilhando em sua garganta, e soube com certeza que aquele dia, desvios, eventos perdidos e tudo mais tinha sido realmente perfeito. As ruas de Orario estavam mais silenciosas agora, a maioria dos frequentadores do festival havia retornado para casa ou se mudado para tavernas para continuar suas celebrações. Lanternas lançavam um brilho suave sobre os paralelepípedos enquanto Belle e Sofia caminhavam de mãos dadas, sua conversa fluindo naturalmente entre reflexões sobre o dia e silêncios confortáveis. Sou eu, disse Sofia finalmente, parando diante de um prédio modesto, mas bem conservado, em um dos distritos residenciais respeitáveis de Orario. Era uma estrutura de 3 andares com jardineiras cheias de flores, um toque que Belle achou surpreendente e perfeitamente adequado para o lado mais suave e escondido do elfo. Obrigada por me acompanhar até em casa, acrescentou, virando-se para encará-lo. A luz da lua iluminava seus cabelos prateados, conferindo-lhes um brilho etéreo que tirou o fôlego de Belle. Foi um prazer, respondeu sinceramente. Obrigado por hoje. Apesar de ter perdido o evento principal, não poderia imaginar um dia melhor em Monsterfilia. Sofia sorriu, seus olhos azuis refletindo a luz das estrelas. Eu sinto mesmo. Ajudar a Fina foi muito mais significativo do que assistir a domar monstros. Eles ficaram frente a frente um para o outro na luz suave do entardecer, nenhum dos dois pronto para se despedir. Belle reuniu coragem, o coração disparado levemente enquanto formava as palavras. Talvez possamos fazer algo assim de novo algum dia, sugeriu, tentando manter a voz casual apesar do nervosismo. Se quiser, claro. Para a surpresa de Belle, Sofia se aproximou dele, os olhos brilhando com uma emoção que ele nunca tinha visto antes. Antes que ele pudesse reagir, ela se inclinou e deu um beijo suave e rápido em sua bochecha. Eu gostaria muito disso, sussurrou, as bochechas coradas. Antes que Belle pudesse se recuperar do espanto, Sofia já havia se virado e subido apressado os degraus até seu prédio. Na porta, ela parou para olhar para trás mais uma vez, oferecendo um último sorriso e aceno antes de desaparecer para dentro. Belle ficou paralisado na rua, a mão subindo lentamente para tocar o local onde os lábios dela haviam tocado sua pele. Por alguns momentos, ele apenas ficou olhando para a porta agora fechada, sua mente tentando processar o que acabará de acontecer. Então, quando a realização o atingiu completamente, um sorriso de pura alegria se espalhou pelo seu rosto. Vovô! Exclamou para o céu noturno, sua voz ecoando de euforia. Acabei de ser beijada pela mulher mais bonita de Orario. Sua declaração triunfante ecoou levemente na rua vazia, fazendo algumas janelas próximas se iluminarem com moradores curiosos. Belle tapou a boca com a mão, de repente consciente do surto, mas não conseguiu conter a risada que borbulhou do peito. Com uma leveza no passo que o fazia sentir que podia flutuar até em casa, Belle se virou e começou sua jornada de volta à casa da família Thor, seu coração voando mais alto que a própria Torre Babel. Dentro do apartamento, Sofia se recostou na porta fechada, deslizando até sentar no chão com os joelhos encolhidos contra o peito.
Seu rosto estava vermelho como um escarlate, o coração disparado como se tivesse corrido por todos os 50 andares da masmorra. O que eu acabei de fazer? Ela sussurrou para o quarto vazio, os dedos tocando os lábios em descrença. Por anos, ela manteve uma distância profissional cuidadosa dos aventureiros, uma lição dolorosamente aprendida com perdas passadas. A guilda respeitou sua preferência, designando-a principalmente para trabalhos administrativos e apenas os aventureiros mais estáveis e estabelecidos para funções de conselho. Até que Belcranel entrou em sua vida com seus olhos rubi e determinação sincera. De alguma forma, nessas últimas semanas, ele havia passado pelas barreiras cuidadosamente construídas por ela. Sua abordagem metódica à masmorra, tão diferente da bravata imprudente da maioria dos novatos. Sua genuína gratidão pela orientação dela. Sua bondade inesperada com uma criança perdida, sem hesitação ou reclamação sobre os planos interrompidos. E agora ela o beijou, impulsivamente, sem pensar, movida por uma emoção que quase esquecera que podia sentir. Sofia enterrou o rosto nas mãos, meio mortificada e eufórica. O que ele deve pensar dela agora? Será que ela foi muito direta? Muito pouco profissional? Mas então ela se lembrou do olhar de admiração no rosto dele, do jeito que seus olhos brilharam quando ela concordou em vê-lo novamente. E lentamente, seu constrangimento deu lugar a um calor de felicidade que se espalhou pelo peito. Sua mão foi até o pingente de lua crescente que repousava em sua garganta, sua superfície prateada fria sob seus dedos. Um presente tão simples, mas dado com tanta consideração genuína. Como tudo que Bel fazia. Quando Sofia finalmente se levantou e se preparou para dormir, o pingente permaneceu em seu pescoço, captando a luz do luar que entrava pela janela. E apesar do constrangimento persistente, ela não conseguia conter o sorriso que se recusava a sair de seus lábios, nem o bater de antecipação em seu coração ao pensar em vê-lo novamente. A casa da família Ator estava iluminada quando Bel finalmente chegou, apesar da hora tardia. Ao abrir a porta, um coro de vozes o recebeu da sala comunal, onde parecia que toda a família havia se reunido para aguardar seu retorno. Ele voltou, anunciou Ria, espiando a cabeça no corredor. Finalmente! Rio acrescentou, aparecendo ao lado da irmã gêmea. Estávamos prestes a enviar uma equipe de busca. Bel se viu conduzido para a sala comunal, onde todos os membros da família o observavam com diferentes graus de curiosidade e diversão. Ator sentou-se em sua cadeira favorita, os olhos brilhando com interesse maternal por trás da máscara. E então? Emil exigiu com voz áspera, embora sua barba tremesse com um entusiasmo mal disfarçado. Como foi seu não encontro? Foi. Bel começou, procurando palavras que capturassem as experiências do dia. Foi maravilhoso. Detalhes, Bel. Ria insistiu. Precisamos de detalhes. Embora uma parte dele quisesse manter as preciosas memórias do dia em segredo, Bel sabia que não haveria escapatória até satisfazer pelo menos parte da curiosidade deles. Com um sorriso resignado, ele afundou em uma cadeira vazia e começou a contar os eventos de Monsterfilia, as atrações do festival, as comidas que haviam provado, o encontro casual com a família Locke. Você viu a Doma de Monstros? Kyros perguntou ansioso. Ouvi dizer que o próprio Ganesha vai se apresentar este ano. Bel balançou a cabeça. Na verdade, não. Me distraí. Ele então contou sobre a busca de Fina, a garota Xentrope perdida, e a decisão deles de ajudá-la a aproveitar o festival antes de devolvê-la ao orfanato na rua Dédalo. Você perdeu o evento principal para ajudar uma criança perdida? Lisandra perguntou, sua expressão suavizando em aprovação. Parecia mais importante e Bel respondeu simplesmente. Sofia concordou sem hesitar. Isso fala bem de vocês dois, comentou Nernati, um de seus raros sorrisos iluminando suas feições normalmente sérias. Enquanto Bel descrevia o orfanato e a irmã Marie, sua expressão ficou pensativa. O lugar estava em péssimo estado, paredes desmoronando, janelas quebradas remendadas com qualquer material que encontrassem. E ainda assim, a irmã Marie está claramente fazendo o possível para oferecer um lar para essas crianças. Ele olhou ao redor para sua família, sua decisão se cristalizando enquanto falava.
Ainda tenho cerca de 300 mil valis da pena do Jack Bard. Estou pensando em doar metade para ajudar a consertar o orfanato. E prometi que voltaria amanhã com suprimentos e guloseimas para as crianças. A reação de sua família foi imediata e extremamente positiva. Um uso digno da sua boa sorte, aprovou o ator, o orgulho materno evidente em sua voz. Pode contar comigo, declarou Emil firmemente. Eu vou com você amanhã. Essa igreja antiga provavelmente precisa de uma avaliação estrutural adequada antes de qualquer reparo começar. Posso preparar alguns bálsamos e remédios curativos, ofereceu Lisandra. Orfanatos frequentemente têm dificuldade em pagar por cuidados médicos adequados. Nós também vamos ajudar, os gêmeos gritaram em coro. Podemos organizar jogos para as crianças enquanto vocês adultos cuidam da conversa chata sobre concerto. Um a um, cada membro da família ofereceu ajuda de alguma forma, até que o que começou como uma missão pessoal de Bel se transformou em uma iniciativa da família Ator. Isso é. Obrigado a todos, disse Bel, genuinamente emocionado pelo apoio entusiasmado deles. Eu não esperava. Somos uma família, lembrou o ator gentilmente. Apoiar os esforços uns dos outros faz parte do que isso significa. E ajudar essas crianças é uma causa nobre que honra nossos valores. A conversa continuou até tarde da noite, planejando a abordagem para ajudar o orfanato enquanto às vezes voltavam para provocar Bel sobre Sofia. Embora conseguisse desviar a maioria das perguntas mais pessoais, não conseguia esconder a felicidade que emanava dele, nem o leve rubor que aparecia sempre que o nome de Sofia era mencionado. Finalmente, quando a hora se aproximou, os membros da família começaram a se retirar para seus quartos. Bel desejou boa noite, sua mente já ocupada com planos para o orfanato e seu coração ainda leve após a conclusão perfeita do dia. Na privacidade do quarto, Bel trocou de roupa para dormir e deitou-se na cama, olhando para o teto com um sorriso satisfeito. Os acontecimentos do dia passavam pela sua mente como um livro de histórias precioso, a bela aparência de Sofia em seu vestido azul, as mãos entrelaçadas enquanto exploravam o festival, sua aceitação graciosa da interrupção de Fina nos planos, e mais precioso de tudo, o toque suave dos lábios dela contra sua bochecha e seu acordo sussurrado para vê-lo novamente. Seu avô frequentemente lhe contava histórias de heróis e princesas, de feitos corajosos e momentos ternos. Quando criança, Bel sempre focava nas aventuras e batalhas, mas agora compreendia melhor o poder silencioso dos momentos mais gentis que seu avô descrevia com igual reverência. Do outro lado da cidade, no quarto do apartamento, Sofia estava deitada em sua própria cama, uma mão ainda segurando o pingente de lua crescente enquanto adormecia. O dia foi diferente de tudo que ela experimentara em anos, cheio de risadas, espontaneidade e uma abertura que ela mesma havia negado a si mesma por tempo demais. O rosto de Bel apareceu em sua mente, seu olhar de admiração quando a viu pela primeira vez, sua paciência com Fina, sua alegria genuína em prazeres simples e sua expressão de alegria atonita após o beijo impulsivo dela. Tão diferentes dos aventureiros que conhecera, com sua confiança impulsiva e ambições imprudentes. O pingente parecia brilhar suavemente na escuridão do quarto, um lembrete tangível da conexão que se formava entre eles, inesperada, não planejada, e ainda mais preciosa por isso. Quando o sono finalmente as dominou, Bel e Sofia compartilharam um último pensamento do outro lado da distância que as separava, uma pergunta esperançosa e curiosa sobre o que o amanhã poderia trazer e quando poderiam se ver novamente. Se você gostou da história, deixa um like, seu comentário e se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações.